Pessoal, hoje a gente vai ter a oportunidade de falar aqui para vocês sobre o CPVC. O CPVC é uma opção diferente. Por quê? Porque ele é o mesmo PVC que você trabalha, só que com as moléculas fortificadas pelo cloro, tá? Então, quando você olhou para o PVC, viu que o PVC tinha várias vantagens, né? Com algumas limitações. O PVC talvez não suporte tanta pressão, o PVC não suporte temperaturas mais altas. O que é que a gente pode usar, colocar nesse material para fazer que ele seja diferente, né? Dentre essas pesquisas que começaram a ser feitas, principalmente na década de 40, ali, quando se começou a pesquisar fortemente para chegar no material, acabou se chegando aqui no CPVC, que é o policloreto de vinil, que é o PVC, mais o C, clorado. Então, pegou aquele PVC, fez uma adição nas moléculas com cloro, fortificou o produto e aí nasceu o CPVC, tá? É um produto que você vai poder colocar ele em todas as situações que você coloca o PVC marrom normal, tá? Então ele serve para água fria e ele ainda serve para água quente, tá? O que acontecia, né? Como é que se chegou a esse produto? Só para quem quiser ter a curiosidade, na década de 40 nos Estados Unidos, foi quando começou a ter a expansão dos subúrbios, né? Os Estados Unidos, quando terminou, no meio da década, terminou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas ficaram muito tomadas por um nacionalismo muito grande, né? Orgulho do país. Isso aí foi uma coisa que fez com que as pessoas se voltassem muito para dentro do país. Vamos fazer o país crescer, né? Vamos investir em educação, vamos investir em uma série de coisas. E tinha esse problema, né? Como é que a gente vai fazer para dar casa para o povo, né? O meio norte dos Estados Unidos para cima tinha um problema muito sério. Você vai andar lá e dificilmente você vai ver uma caixa d'água, né? Tem um problema que no inverno era muito frio, as caixas d'água congelavam, o cara não tinha nem conseguido abrir a torneira, não saía nada, né? Tinha que ter um material que suportasse altas temperaturas e alta pressão. Se eu não posso ter caixa d'água, eu tenho que fazer uma redistribuição de água na cidade, debaixo da terra, que ofereça água já para todos os terrenos com pressão suficiente para a água subir. Então, se eu vou ter ali 2, 3 andares, 4 andares, a água tem que subir, tem que ser um tubo que aguente alta pressão. Começou ali uma pesquisa tecnológica para se chegar a um material e no final ali da década de 50, né, em 58, foi a primeira patente do CPVC e de lá para cá ele ganhou seu espaço, chegou no mercado com grandes vantagens e uma principal, né, ainda é um material muito mais fácil de instalar do que qualquer outro que a gente tenha, né. CPVC chegou ao Brasil em 88, né? Veio para cá, foi trazido, comercialmente tomou espaço, foi fácil, né? Quando ele chegou aqui, ele encontrou 2 outros materiais que eram comercializados, o cobre e o aço galvanizado, 2 materiais metálicos, né? Esses materiais sofriam muito na questão da durabilidade, né? Cada vez que você passava um ano, o material começava a apresentar problemas, geralmente, e era normal por causa de corrosão, né? A gente tem que ter um material que seja mais durável, que seja inerte a esse tipo de corrosão. Aí chegou o CPVC. Fácil de instalar, material leve, barato, né? Muito mais fácil de instalar do que todos os outros materiais metálicos. Ganhou seu espaço, né? Hoje o CPVC, tanto para água fria como para água quente, é o material mais usado no mundo, né? Se vocês querem ter a curiosidade, 2 países adotaram o CPVC, que é os Estados Unidos e a China. Se os Estados Unidos e a China adotaram esse produto, ele é o mais usado no mundo, com certeza, né? Função do CPVC. É utilizado para conduzir água fria e água quente. Em qualquer situações que eu tenha ali um tubo que tenha que resistir mais à pressão e mais à temperatura. Com a facilidade de eu poder instalar esse material de uma forma muito simples, tá? Então não tem nada mais fácil de instalar do que esse produto. CPVC é aquele produto que você chegou na hora de instalar, não precisa de energia elétrica, não precisa de ferramenta especial, tá? Você vai conseguir isso. Não precisa de solução preparadora, tá? Não precisa lixar, é só você chegar, se puder fazer um chanfrozinho na ponta do tubo, fez o chanfro, passou o adesivo na ponta, passou na bolsa da conexão, pressionou ali durante 5 segundos, pronto, está soldado, tá? Então muito fácil de instalar. O adesivo é o adesivo próprio para a soldagem do CPVC. Já vem aquela pergunta, mas eu posso usar o adesivo de CPVC no tubo de PVC? Pode ser usado, ele vai soldar. Posso usar o adesivo de PVC no CPVC? Não, aí não, tá? Então o adesivo próprio para ele, na composição do adesivo já tem o CPVC, então ele é feito só para soldar só o CPVC, tá? Mesmo que ele solde PVC, beleza, pode ser feito,
mas o ideal é que isso aqui só possa ser soldado com um adesivo especial dele, tá? A gente não coloque outro tipo de material. Para que serve o CPVC? Material que apresenta resistência química elevada, tá? Então qualquer situação que eu tiver que conduzir aqui dentro água, que está ali com algum produto químico, por causa do tratamento da água ou alguma outra coisa qualquer, posso usar esse material tranquilamente, tá? Eu vejo que às vezes não se mostram muito, mas colocamos para vocês aqui uma tabela de resistência química, tá? Essa tabela é da Corzan, é a fonte da tabela, quem tiver curiosidade, e aí ela coloca uma série de produtos químicos, o material resiste e até a temperatura máxima que ele resiste. Olhem aí que a temperatura é 82 graus, muito acima do que a gente, né, ser humano, tem condição de ter contato, tá? Então assim, para o que a gente pode usar, o CPVC atende plenamente aí, qualquer que seja a situação. Então o CPVC não é só para aquela situação de água quente, é para a situação de água fria e quente. Qualquer que seja a situação que precise de um material que aguente mais pressão e mais temperatura, você pode usar. Está gravado no tubo 70 graus, que a norma da ABNT coloca como a máxima temperatura de aquecimento de qualquer sistema 70 graus, porque não adianta nada eu aquecer a água mais do que isso, se na hora que eu for usar eu vou ter que misturar com água fria, né? Então toda aquela energia que eu gastei para aquecer a 80 ou 90 graus, eu vou perder na hora que eu for misturar com água fria. Então para que aquecer tanto? Então 70 graus é o limite ali da aplicação. E se eu estiver usando o produto, instalei lá na minha casa um sistema de água quente, muito legal, chuveiro, vou ter torneiras de água quente, torneira de água fria, na hora que eu estou tomando banho, acabou a água fria por algum momento, ou alguém fechou a água fria, vai sair só água quente em cima da minha cabeça. Se sair no máximo até 70 graus, você vai sentir aquela temperatura, vai pular para fora do chuveiro, vai fechar, mas não vai ter problema nenhum, né? Se saísse água com temperatura maior, você podia até sofrer uma queimadura maior aí e acabar se machucando. Eu coloquei para vocês aí na tela esse gráficozinho, ele é da norma, tá? A norma brasileira, a norma da ABNT, NBR 15884, tá? Que relaciona aí temperatura e pressão. As pessoas se acostumaram muito a achar que o tubo soldável, ele é classe 15, aguenta 75 metros de coluna d'água de pressão, é bastante pressão. Se vocês olharem para esse gráfico que está aí na tela para vocês, vocês vão ver que a 20 graus Celsius ele suporta 240 metros de coluna d'água. 3 vezes a pressão que o tubo soldável suportaria. Tá, Will, por que é 20 graus Celsius? Se onde eu moro, lá no interior da Bahia, por exemplo, a temperatura é muito maior do que 20 graus Celsius. A norma brasileira, quando foi ser feita, ela tinha que se basear em alguma norma já existente. Se baseou nas normas alemãs. As normas alemãs tomam as temperaturas de ensaio, todas elas 20 graus Celsius. Tá? E assim ficou no mundo todo. Tá? À medida que você vem aumentando a temperatura, vai diminuindo ali a resistência à pressão. Isso é natural dos produtos plásticos, tá? Não é só do CPVC. Tá? Então todos os termoplásticos sofrem, né, esse mesmo processo. À medida que vai aumentando a temperatura, vai diminuindo a resistência à pressão. Né? Se nós formos analisar, essa planilha que aparece para vocês é um print da norma, tá? Tirei da norma direitinho, tá colada, colou aí, né? Você veja que a temperatura de projeto, que aparece ali 70 graus Celsius, a norma estipula essa temperatura, né? E ela diz que esse tubo aqui garante a norma, né? Garante que o produto vai durar 50 anos. É outra pergunta que eu vejo vários vendedores me fazer. Poxa, quanto tempo de garantia tem o produto? É 50 anos. Se vocês olharem na norma, a norma brasileira, ela diz que esse tubo tem que estar garantido ali para o uso por 49 anos a temperatura de 80 graus Celsius e mais um ano, para totalizar 50, com temperaturas até 95 graus. O que é que ela quis dizer com isso? É se caso o seu sistema de aquecimento apresentou um problema qualquer e elevou a temperatura mais do que devia, ele tem que suportar isso por um tempo, sem sofrer com isso daí, né? Então, o seu tubo só se acabou porque o seu aquecedor passou a aquecer um pouquinho mais do que devia. Não, então ele tem que prever isso daí. A norma prevê até esse acréscimo de temperatura que você poderia sofrer. Mas se vocês olharem aí, se você manter ali a sua temperatura em 70 graus, a resistência dele ali, né, de 9 kg de pressão, né, 90 metros coluna d'água, é uma resistência aí mais do que satisfatória para você poder fazer a sua instalação. Para instalar, apenas 2 passos, não tem nada mais fácil, né? Pegou, fez um chanfrozinho ali na ponta do tubo, quebrou
quebrou aquela quinazinha, pode ser feito aí com a lixa, com uma lima, né? Se tiver esmerilhadeira, faz do jeito que puder. Quebrou aquela quinazinha, passou o adesivo, o PVC, na ponta do tubo, na bolsa da conexão, introduziu, tá feita a soldagem, né? E com certeza vai dar certo.